Olá, meus irmãos, uma boa noite para todos. Estamos aqui, então, para trazer a vocês uma breve mensagem de autoaprimoramento e de um autoconhecimento, né? Coisas tão bem faladas no dia de hoje. E isso tem a ver com as nossas causas atuais das nossas aflições. Onde que estão as nossas aflições? Onde está a causa das nossas aflições? Então, lá no capítulo 5 do Evangelho, os Espíritos vão nos trazer, a partir do Evangelho de Jesus, né, bem-aventurados os aflitos. Dizem eles o seguinte, que as dificuldades da nossa vida estão em duas origens, 2 pontos. Causas na vida presente e também ou fora desta vida. Em se tratando desta vida presente, tem 2 enfoques, que são de consequência natural nossa, com relação ao nosso caráter ou com relação à conduta daqueles que os sofrem, os males, as dificuldades, né, de compreender e de aceitar esses sofrimentos que vêm, como que vêm de uma forma externa, dentro dos nossos relacionamentos, enfim. E eles, então, vão nos deixar ali 6 pontos bem interessantes, que é: muitos homens caem por sua própria culpa, porque são vítimas da sua imprevidência, porque não tomou cuidado com algumas coisas, porque não foi cauteloso, porque nós somos vítimas do nosso próprio orgulho, da nossa própria ambição, né? Ou seja, enfiamos os pés pelas mãos e acabamos então caindo, tendo problemas. O segundo ponto, eles dizem que são quantas pessoas são arruinadas por falta de ordem. O que é isso aí? Falta de ordem. Uma falta de organização pessoal, uma falta de organização dentro da sua vida, né? Que leva, que muitas vezes também por uma questão da falta de perseverança, porque no menor contratempo a pessoa desiste. Ela está dentro de algo que ela está querendo dentro da vida, ela precisa de um esforço maior, mas não vai. Volta, né? Desiste e acaba algumas coisas não dando certo, porque se tivesse se esforçado mais, a coisa lá na frente teria dado certo. Por um mau comportamento e muitas vezes também por nós não termos limitado os nossos desejos. O terceiro ponto, diz os Espíritos, quantas uniões infelizes devido ao cálculo de interesse ou de vaidade, casamentos que aconteceram, porque por uma questão de riquezas, né? Ou por uma questão de vaidades, né? E acabaram então dentro de um tempo muito curto esses casamentos. Faltou o quê? Faltou a linguagem do coração, faltou a linguagem do amor. O ego falou muito mais alto do que o coração. O número 5. Quantas doenças, né, acontecem por falta de moderação, pelos excessos de toda ordem. E está aí a nossa vista, os nossos excessos, as nossas intemperanças com relação à nossa parte da nossa alimentação, com relação à questão de bebidas, com relação também à questão até de remédios, de medicamentos, né? Nas compulsões, nas nossas compulsões. E o item 6 aqui, os Espíritos nos chamam a atenção. Dizem assim, quantos pais infelizes por não terem combatido as más tendências desde o princípio lá nos seus filhos, desde criança. Tem aquele ditado que diz, é de pequeno que se torce pepino, é bem assim. Então, e os pais e as crianças têm aquele seu tempo, né, de moldar, que vai ali até muito bem assim, forte até os 7 anos de idade. Depois aquilo vai se tornando não tão correspondente quanto era antes, mas ainda por um bom pedaço da vida é possível. Mas até os 6 anos, 7 anos é muito importante os pais tratarem dos seus filhos, observarem as más tendências e ali então fazer uma boa educação.
por fraqueza, e os espíritos dizem assim, porque os pais foram fracos, ou porque foram indiferentes, deixaram as coisas acontecerem para não se incomodarem, mas vão se incomodar mais tarde. Faltou o quê? Faltou firmeza. Então, duas palavras são importantes na educação de uma criança: o amor e a firmeza. E por fim, analisando as nossas dificuldades ou os males que nos acometem, veremos que somos o autor dos nossos próprios infortúnios. A gente vai chegar a um momento em que, quando a gente tiver cedido às experiências da vida, e começarmos a refletir sobre aquelas coisas que aconteceram e aceitar, peraí, não é culpa do outro. E o que é que eu contribuí para isso? As nossas frustrações. Então, a gente vai ver lá na questão dessas nossas dificuldades, que nós fomos o autor desses infortúnios. Aí a gente diz assim: se eu tivesse feito diferente, se eu pudesse voltar atrás. E os espíritos dizem, mas em vez de reconhecer, nós achamos mais simples e menos humilhante, na questão da vaidade, acusar a sorte, a má sorte, acusar a providência divina, Deus é o culpado, a falta de oportunidade, eu não tive oportunidade de fazer isso, de fazer aquilo, acusar a má estrela. Aí eles dizem assim, quando na verdade a má estrela é a sua própria falta de cuidado ou o seu desleixo, A pessoa então deixou as coisas assim, não se interessou, deixou a vida me levar. E não é assim, nós temos que estar ligados nessa questão. E os espíritos, por fim, para que a gente não fique com aquela sensação assim de que, poxa, perdi, saí perdendo tudo, os espíritos nos dizem então assim: o homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e o seu adiantamento espiritual. E os espíritos, por fim, nos dão um bom esclarecimento lá, a espiritualidade superior, porque toda a codificação ela foi organizada por um clã, um grupo de espíritos muito superiores. E eles nos dizem assim: os sofrimentos consequentes são, então, uma advertência de que ele andou mal, ou seja, muitos dos nossos sofrimentos nos dizem o seguinte: alguma coisa a gente deixou de fazer bem. Dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa, então, de muitas mágoas. E mais à frente, os espíritos nos trazem uma outra mensagenzinha. Ouçam só. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e o encoraja. Em vez de lamentar-se, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, só vê a vida corpórea, esta parece interminável e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição de importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição, sem invejar as dos outros e sentir menos os seus reveses e decepções. Ele adquire assim uma calma e uma resignação, tão úteis à saúde do corpo como a da alma, enquanto com a inveja, o ciúme e a ambição entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias da sua curta existência.
está aí então um bom conselho dos Espíritos para que nós saibamos então, né, saber levar a nossa vida dentro de um discernimento reto, com sabedoria, sabendo então fazer as coisas certas e no seu tempo certo. E nada como sempre pedir aos bons espíritos, pedir a Deus, a Jesus, ao nosso bom anjo, que nos dê então um bom conselho, que nos ajude que a gente tenha uma abertura de coração para isso. Um abraço para vocês, muito obrigada pela atenção. Um abraço, o meu carinho de sempre para vocês. Um beijo. Tchau. Até um outro momento. Daqui a pouco a gente se encontra, se Deus quiser. Tchau.